Ok, senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós continuaremos a trabalhar com vocês lá no livro 2, aula 11, o islamismo, tudo bem? E vamos deixar aqui alguns exercícios para serem resolvidos por vocês, exercícios de fixação dos dois conteúdos que nós trabalhamos nas nossas aulas passadas, que foi o Império Bizantino, vocês estão bem lembrados, e iniciei com vocês a primeira parte do islamismo, ou o Império Islâmico. Lá na página 17 e 18, nós temos os 5 primeiros exercícios que tratam desses dois títulos, desses dois temas que nós trabalhamos com vocês, tudo bem? Hoje nós vamos pegar aqui a parte da finalização sobre o islamismo. O que nós estudamos então, fazendo aí uma rápida relembrada do nosso conteúdo, ok? Terceiro ano. Nós vimos o surgimento do Estado teocrático islâmico criado pelo profeta Maomé, assim segundo as sagradas escrituras do Alcorão. Qual foi o papel de Maomé nesse contexto do islamismo? Ele foi o difusor das ideias desta nova religião monoteísta, né? E nós vimos que a religião, a criação do islamismo encerra o ciclo das 3 únicas religiões monoteístas que nós temos na história da humanidade: o judaísmo, o cristianismo e agora, a partir do século 7 da era cristã, o islamismo, que professa a fé em Alá. Então estava eu dizendo qual foi o papel de Maomé dentro desse contexto. Maomé, ele foi o difusor, o propagador da fé islâmica, ele foi o unificador das tribos dos povos árabes, os quais antes da existência de Maomé viviam de forma nômade, dispersos pelos desertos da região da Arábia Saudita. Ele unifica essas tribos em torno da criação daquilo que a história denomina de Estado teocrático islâmico. Nós vimos que a imposição por Maomé da conduta religiosa islâmica, ela inicialmente não foi bem aceita pela liderança religiosa, pelos líderes do comércio da região de Meca, que era grande, a cidade sagrada existente na Arábia Saudita naquele período. Meca, que era um centro de peregrinação religiosa, e o senhor Maomé, ele vai empreender a saída da cidade de Meca em 622, fato esse que ficou conhecido como Hégira, a fuga de Maomé de Meca para a cidade de Medina em 622, que marca o início do calendário, da contagem do calendário islâmico. Isso tudo nós vimos na nossa aula passada. E após se fortalecer, organizar um poderoso exército na cidade de Medina ou Iatrebe, ele ataca Meca, destrói a idolatria. O que seria idolatria? A adoração aos deuses politeístas que os árabes cultuavam, e ele impõe o islamismo, a fé em Alá, a todo o povo. E Meca foi exatamente essa a grande conquista, a grande representação histórica para o povo árabe, o domínio da cidade de Meca, que era o sistema nervoso central da economia e da religião, ou das religiões então existentes até a presença de Maomé. Nós vimos as obrigações que foram estabelecidas pela lei islâmica, as 5 obrigações, dentre elas, todos os convertidos a Alá eram obrigados a orar 5 vezes ao dia, a fazer jejum no mês do Ramadã, a doar ou dar esmolas, né? Fazer a guerra santa, que é a jihad, e peregrinar pelo menos uma vez na vida à cidade de Meca, já que em Meca o senhor Maomé, ele manteve a Kaaba,
onde está guardada a chamada pedra filosofal, encaminhada então pelo arcanjo Gabriel, segundo diz a própria tradição religiosa islâmica. Contudo, meus amigos, minhas amigas, Maomé, ele também foi o responsável não só por fortalecer a religião, por criar um Estado teocrático, por unificar os povos árabes em torno de uma religião monoteísta, mas ele foi também o responsável pela criação de um vasto império territorial, o Império Islâmico, como está registrado na história. Portanto, a partir do momento em que Maomé ele finca as raízes do islamismo na região central da Arábia, nós vamos ver que ele marca o início também de uma expansão territorial. Guerra, luta contra povos dos mais longínquos territórios, com o objetivo de expandir a esfera de influência do Império Islâmico e da fé islâmica. Então aqui em azul nós temos os 4 principais fatores que impulsionaram a formação do Império Territorial Árabe. A primeira dela nós vamos chamar de a expansão da fé islâmica. Pois é, jovens, para o Estado maometano, a teocracia criada por ele misturava assuntos políticos com os assuntos religiosos. Então tudo que tinha natureza política na organização do Estado por Maomé também tinha uma fundamentação de caráter religioso. Então o grande fator, o principal fator que gerou a expansão, a formação do território islâmico, do território árabe, foi a expansão da fé islâmica, o que nós vamos chamar de jihad. Tudo bem? Muitos chamam a jihad de guerra santa. Veja, o objetivo era expandir, era converter os chamados infiéis à religião islâmica, e dessa forma eles iam dominando o território e impondo a fé em Alá. Tudo bem? O segundo fator gerador da expansão, da formação do Império Islâmico foi a necessidade por terras férteis. Pois é, meu jovem, qual a localização da civilização do povo islâmico, né? Está localizado na região central da Arábia Saudita, região quente, desértica, pouca oferta de terras férteis durante aquele período, e essa civilização ela precisava sobreviver, ela necessitava de terras, até mesmo porque estava em um franco processo de crescimento populacional, que seria aqui a nossa terceira causa, o acelerado crescimento populacional, o acelerado crescimento vegetativo. Era muita gente nascendo, não é verdade? Eles praticavam a chamada poligamia. E o que é a poligamia? O homem ele poderia ter harém, olha que coisa, né? O homem poderia desposar várias mulheres, não é verdade? Essa já era uma prática anterior ao islamismo. E uma curiosidade, quando foi criado o islamismo por o Maomé, que é o profeta de Alá, que redigiu o Alcorão, que contém os ensinamentos de Alá, o próprio Alá fala que o homem islâmico, o submetido a Alá, ele pode desposar até 4 esposas, desde que ele tenha condições de tratá-las com igualdade e garantir o sustento dessas 4 esposas. Meus amigos, veja, um homem, 4 esposas, isso daqui vai virar uma espécie de reprodução humana muito acelerada. A poligamia, o crescimento vegetativo e a questão das áreas desérticas gera a necessidade de expandir o território como uma questão de sobrevivência do povo árabe. Um quarto fator, este último aqui que eu vou discutir com vocês, é a chamada prática do botim. Professor, o que é o botim? O botim é o saque, né? Então é uma questão aí meio que cultural, né? Não sei se vocês já ouviram falar
de uma literatura árabe chamada de Ali Baba e os 40 Ladrões. Era o herói nacional, né? Primeira coisa, Ali Baba era o herói nacional. Quem era Ali Baba? Ali Baba era um grande assaltante, né? Ele vivia de regiões em regiões, assaltando, pilhando, roubando riquezas de outros povos. Então havia uma prática cultural e eles acreditavam isso ser algo extremamente normal, eles praticarem o saque, que nós na história chamamos de botim. Então para eles uniram a fome com a vontade de comer. Eles necessitavam expandir a fé islâmica, eles necessitavam de terras férteis e eles adoravam a prática do botim. Então, para eles, saquear outros povos era uma questão cultural. Então, você soma esses 4 fatores e você vai ver que o Império Árabe, ele passa a dominar todo o Oriente Médio, o Império Islâmico, ele passa a dominar todo o Oriente Médio, ele passa a dominar o norte da África e chega a montar algumas possessões no sul da Espanha, uma região conhecida como Córdoba. Aliás, até hoje nós temos ali a arquitetura, né, a construção das mesquitas pelos árabes, quando então estiveram presentes na região da Península Ibérica. Olha até onde é que se expandiu as possessões imperiais da civilização islâmica. Contudo, no ano de 732 da era cristã, um rei, que na verdade era chamado de majordomos, né, o príncipe, o prefeito do palácio do reino dos francos, um cara meu xará chamado Carlos Martel, ele vai derrotar Maomé. Ele vai derrotar Maomé, os árabes que intencionavam entrar e permanecer na Europa na famosa Batalha de Poitiers. Guarda bem o nome desse cidadão aqui, ó, Carlos Martel. Ele era o líder do reino dos francos, quem destruiu, ou melhor, derrotou Maomé na Batalha de Poitiers. E digo mais, se não fosse a Batalha de Poitiers, a derrota dos islâmicos por Carlos Martel, toda a Europa hoje estaria islamizada. Não há dúvidas históricas em relação a esse fato. Tudo bem? Bom, gente, todo esse império, essa religião única em torno do Alá, todo esse poder, o Estado teocrático criado por Maomé foi mantido enquanto Maomé esteve vivo. Mas nós vamos ver que ainda no século 8 da era cristã vai ocorrer a morte de Maomé. E com a morte do Maomé abriu-se um grande problema em relação à sucessão, aquele que deveria ser o sucessor de Maomé. Por qual motivo? Maomé, ele era casado. Maomé era casado com Hadja, tudo bem? Uma viúva que ele desposou. E ela tinha filhos, mas não eram filhos de Maomé. Maomé não tinha filhos naturais com a sua esposa. E quando ele faleceu, abriu-se um vácuo na sucessão política do Império Islâmico. Um determinado grupo de islâmico afirmava que somente poderia assumir o lugar de Maomé um elemento de sangue, ou seja, um descendente direto de Maomé, ou que tivesse presente na árvore genealógica de Maomé. Esses indivíduos que defendiam a posse de Ali, que era um primo de Maomé, no poder, eles formaram uma denominação de um grupo denominado de xiitas. Enquanto que a outra parte dos islâmicos, que acreditavam que qualquer pessoa, desde que pura do coração, pudesse assumir o lugar de Maomé, este deveria ser considerado o seu sucessor. Esses indivíduos, eles vão organizar a ala denominada de sunitas. Sunitas eram aqueles indivíduos que seguiam as sunas. E o que são as sunas? As sunas eram
as interpretações, era um livro de interpretação escrito pelo próprio Alá, escrita pelo próprio Maomé, que era a interpretação das palavras de Alá que eram repassadas a Maomé. Então tudo que Maomé entendia da religião islâmica, ele escreveu através de um livro denominado de Sunas. Hoje em dia, costuma-se dizer que os xiitas são aqueles indivíduos ortodoxos. Olha aqui a palavra, ó, ortodoxia, né? Ortodoxos. Por que eles são chamados de ortodoxos, professor? Porque eles seguem a regra, as determinações das palavras de Alá contidas no Alcorão. Então, portanto, se Alá fala, deves matar os infiéis que não acreditam em mim, eles matam. Enquanto que os sunitas, eles são chamados de heterodoxos. Tudo bem? Ou seja, aqueles indivíduos que interpretam, buscam entender os ensinamentos de Alá e não segue tamanhamente à risca, como é o caso dos xiitas. Confundem aqueles alunos que acham que xiismo é sinônimo de radicalismo, de terrorismo. Isso não tem absolutamente nada a ver, porque se você olhar na história dos atentados que ocorreram e ainda ocorrem, infelizmente, pelos 4 cantos do mundo, você vai ver que os fundamentalistas, eles independem de seguirem as sunas ou serem xiitas. Muitos que praticaram atos terroristas eram sunitas. Tudo bem, senhoras e senhores? Isso daqui serve muito bem para desmistificar a ideia de que todo árabe, de que todo islâmico, ele é um radical e ele vai explodir uma bomba na sua frente. Tudo bem? Página 17, livro 2, e página 18, a resolução dos exercícios das nossas últimas aulas aguarda vocês. Um abraço a todos, espero que tenham entendido e gostado da aula do professor Carlão e a gente se encontra na nossa próxima aula. Valeu!